Olá, gente, tudo bom? Eu sou o professor Henrique Nelson, estamos iniciando a nossa aula de História do Recife, tá bom? E aí eu quero agradecer ao Plínio, que está me acompanhando na nossa aula de hoje, nosso intérprete, que é fundamental, faz um trabalho muito importante, para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, tá certo? Também, como sempre, eu quero deixar um abraço muito especial para todos os professores e professoras da Rede Municipal do Recife, especialmente para os de História. E aí, lembrando, ontem nós celebramos o Dia do Historiador, da Historiadora, uma data muito importante para esse profissional que cumpre um papel fundamental para a sociedade, pois é justamente a partir do nosso trabalho que as memórias são valorizadas, que nós podemos lidar com os nossos problemas do passado, que a gente pode enfrentar melhor, com mais sabedoria, com mais confiança, o nosso presente, não cair em discurso fácil, esses discursos que não têm fundamentos. Então, entender história, conhecer a história do nosso povo é muito importante para todos nós, tá bom? Então, parabéns, eu não tive aula ontem, mas hoje eu aproveito para saudar a todos os historiadores, historiadoras, do nosso Brasil, em nossa luta, beleza? Então, aí para a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as reformas urbanas no século XIX. Então, a gente vai pegar ali, sobretudo, o final da primeira metade do século XIX, bota de 1840 em diante, para que a gente possa acompanhar o que aconteceu no Recife em termos de reformas, quem atuou e de que forma atuou nas reformas da cidade, tá certo? Então, como se reconfigurou a cidade do Recife durante esse período, tá bom? Então, começo também chamando a atenção para essa avenida. Quem conhece essa avenida aí? Já passou por ela, o nosso robozinho que sempre nos acompanha está dizendo, opa, já conheço essa aí, eu passo por aí sempre, Então, o Plínio, que está nos acompanhando aí, deve ter passado já por aí, Plínio? Então, uma das avenidas mais movimentadas da nossa cidade é justamente a Conde da Boa Vista, tá? Então, a Conde da Boa Vista, ela recebeu esse nome em homenagem a um político, enfim, a um governador da província de Pernambuco no século XIX. E aí, esse sujeito aqui que vocês estão vendo na imagem, o Francisco do Rego Barros. Eu deixei esse QR Code aí para vocês, eu vou dar aí um minutinho para vocês pegarem aí o seu aparelho, o telefone, se vocês tiverem, o smartphone aí, para acessar esse QR Code, vai levar vocês para uma reportagem que explica um pouco mais sobre a vida do Francisco do Rego Barros, tá? Então, um personagem que teve um papel político, bastante importante, não só na história da... eu estou rindo aqui porque o professor Revoredo, que acabou de sair da aula de Educação Física, acabou de acessar o QR Code, está funcionando, e muito teste de qualidade, Revoredo? Muito bem. Para acessar a matéria sobre o Francisco do Rego Barros, tá certo? De uma matéria do jornal, muito bem feita, que fala um pouco sobre a trajetória política do Francisco do Rego Barros. Então, gente, mas eu vou explicar aí para vocês, vocês acessem aí, fiquem ligadinho na aula e depois vocês vão ler, tá bom? Deixa aí guardadinho para ler ao final da aula, depois que acabar tudo aqui, tá bom? Vamos acompanhar as outras também, certo? Então é o seguinte, o Francisco do Rego Barros, ele, enfim, nasceu aqui em Recife, era filho de uma das famílias mais ricas da província de Pernambuco. Enfim, fez carreira militar, inclusive, foi estudar fora do país. Chegou a ser preso pelo governo português pelo fato de participar de uma revolta constitucionalista, que foi uma das demandas da elite pernambucana, que buscava mais autonomia, inclusive. E isso está representado até nas próprias revoltas que aconteceram aqui, em 1817, por exemplo, na Revolução Pernambucana. A gente tem um histórico de demandas que são levadas ao governo central do Rio de Janeiro, já que a família real estava aqui, enfim, em relação ao próprio governo português. Então, o Francisco de Rego Barros chegou a ser preso, foi passar um tempo em Portugal, depois foi estudar na França, e esses estudos na França foi muito importante para que ele pudesse pensar
a cidade, né, a partir de Paris, a produção cultural, a arquitetura, e tentar trazer alguns desses elementos para a cidade do Recife de uma outra forma que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Então vamos focar aqui no que tem na nossa apresentação. Então é o seguinte, o Francisco do Rego Barros, né, que veio entre 1802 e 1870, governou a província de Pernambuco entre 1837 e 1844, e aí eu falava da Conde da Boa Vista, né? Vejam só, o Francisco do Rego Barros ele recebeu o título de Barão da Boa Vista em 1841, Visconde da Boa Vista em 1858 e Conde da Boa Vista em 1860. Então, a nossa avenida, né, é justamente, de certo modo, né, em homenagem ao Francisco do Rego Barros, né, recebeu esse nome, foi nomeada, né, porque uma das obras que o Francisco, durante o governo do Francisco Rego Barros se realizou foi justamente de aterramento, né? Muitos aterramentos foram acontecendo durante o seu governo aqui em Recife. E aí um trecho da atual Conde da Boa Vista só foi possível, né, ser aberto a partir dessas obras. E aí abriu-se um novo caminho, era o chamado Caminho Novo, que, né, daria um acesso mais rápido ao que hoje é a Várzea do Capibaribe, né, o bairro da Várzea, a Caxangá e por aí em diante. Então, foi um período marcado por muitas reformas na cidade do Recife. Uma outra coisa que eu quero... deixa eu voltar aqui. Salientar é justamente o seguinte. O Francisco do Rego Barros, ele era um político conservador, né? Ele, inclusive, ajudou a fundar o Partido Conservador dentro das disputas políticas do Império, né? Então, ficou entre os conservadores e os liberais, né? Então, o Francisco Rego Barros, ele era um conservador, mas que tinha uma ligação familiar com as lideranças dos liberais, que eram os Cavalcante aqui em Pernambuco. Não precisa se preocupar muito com isso não, mas só para dizer o seguinte, que durante o governo do Francisco Rego Barros, que foi, né, a nível nacional, comandado pelos conservadores, ou seja, os mesmos grupos que ele era alinhado, tinham mais força, né, a nível nacional politicamente, então isso favoreceu o governo dele aqui em Pernambuco, e a oposição estava ligada à família dele, e foi mais um elemento que favoreceu. Então, o governo do Francisco do Rego Barros foi, de certo modo, tranquilo, e também possibilitou com que ele governasse melhor. Enfim, de forma com menos oposição, mais fácil, né? Mas, enfim, eu quero avançar para a gente entender justamente que reformas foram essas, como se deram, e entender um pouco mais o que era o Recife no século XIX. E aí sim é um ponto importante, né? Então, chama atenção para essa imagem. Eu adoro essa imagem, gente. Inclusive, sempre que eu posso, eu levo para as nossas aulas, né? Então, essa é uma pintura, né, produzida pelo Rugendas, né, que era um pintor alemão que participou de uma missão que veio para o Brasil nas primeiras décadas do século XIX. E aí, depois dele ter uns problemas com a missão que ele veio, né, com a equipe, ele resolveu partir sozinho pelo Brasil e fazer uma série de representações, né, sobre diversos cenários e pessoas e tipos do Brasil naquele período. E aí, essa pintura especial, ela se chama Venda no Recife. Então, em sua passagem no Recife, ali por volta da década de 20, no começo da década de 20, 1820, ele, né, construiu essa imagem aqui para a gente, que é maravilhosa, né? Se vocês observarem aí, então a gente tem um estabelecimento comercial em que a gente tem uma presença muito marcante de mulheres escravizadas, não é? Principalmente, que estão, né, pelas ruas vendendo seus produtos, né, em balaios e cestas que carregavam na cabeça, não é? Que aí eram frutas, bolos, doces, né? Então, essas, né, negras de ganho, escrava de ganho, né? Então eram muito comuns no cenário urbano, né, das cidades, né, durante o Brasil escravocrata, seja no período colonial, seja no século XIX, já do Brasil independente, mas é uma cena do cotidiano do que era o Recife nas primeiras décadas do século XIX, né? Trânsito de pessoas escravizadas, uma cidade que pouquíssimas áreas elas tinham, né, saneamento, calçamento, né? Então isso é uma realidade muito distante da cidade do Recife naquele período, tá? E aí eu vou, né, trazer uma outra imagem também. Essa aqui, gente, é do Luiz Schlappis, né? Então ele
construiu uma série de gravuras, essa é um pouquinho mais tarde do que a que eu mostrei para vocês, essa já é da década de 60, de 1860, onde mostra aí a Ponte Nova do Recife, né? A vista da Ponte Nova do Recife, e que eu quero destacar uma coisa aqui, né? Além das pessoas que estão caminhando, ele representa também aí, né, essas mulheres escravizadas vendendo frutas pelas ruas da cidade, mais uma vez, uma cidade que não conhecia ainda calçamento. Lá no fundo vocês veem os mastros dos navios, né, mostrando aí o porto do Recife. Mas o que eu quero destacar nessa imagem é o seguinte: a cidade do Recife, né, então, principalmente o bairro do Recife, Santo Antônio, São José, são ilhas, tá certo? E tinha um problema muito grande para o acesso, né, à água, sobretudo, e que esse trabalho era feito, né, por canoeiros, muitos deles escravizados, né, que carregavam mercadorias, que, né, carregavam água, né, e abasteciam a cidade do Recife. Então, de fato, a cidade do Recife, né, com algumas pontes, né, que vão sendo construídas, vão facilitar isso, mas ainda também era um acesso muito limitado. Então, é uma cidade que no meio do século XIX realmente precisava de grandes mudanças, né, que precisava facilitar o acesso, que precisava, né, lidar com algumas áreas alagadas, e que não só, né, eram pontos para que algumas doenças fossem endêmicas, né, na cidade, o caso da febre amarela, por exemplo. Enfim, então era uma cidade que precisava se modernizar. E é justamente dentro dessa perspectiva que o governo do Francisco Rego Barros vai atuar, né? A natureza dessa reforma a gente vai continuar, né, pensando para discutir um pouco lá mais adiante, tá certo? Mas o que eu devo dizer para vocês é justamente que quando se pensou as reformas durante o governo do Conde da Boa Vista, até então Barão da Boa Vista, é justamente tentando mudar um pouco desse panorama dessa cidade marcada pela escravidão, marcada pelas dificuldades de locomoção, de abastecimento, por áreas alagadas, pelas doenças, né? Então, é algo que precisava ser repensado. E aí, gente, como eu falei, né, o governo Francisco Rego Barros utilizou as condições favoráveis do seu governo para iniciar uma série de reformas pela cidade do Recife. E para isso, gente, ele vai trazer a experiência do que era, né, a Paris que ele conheceu, a arquitetura, né, e a gente vai ter uma influência muito grande do neoclassicismo, né, dos grupos que vão trabalhar, que vão tentar remodelar a cidade, e que eu vou tentar mostrar aqui algumas dessas obras, né, as configurações dela para a gente poder pensar, tá? E para que isso fosse possível, o Francisco do Rego Barros contratou uma equipe da França, né? E aí eu chamo a atenção para o seguinte, né? Naquele período, né, o grande referencial de arte, de cultura, né, enfim, arquitetura, de se vestir, de falar, era a França, né? O francês era coisa chique, né? Então, a gente tinha e aí vamos fazer uma crítica, né? A gente tem uma elite pernambucana cuja sua riqueza ela vinha seja da produção do açúcar, tá certo? Então, muitos proprietários rurais, de engenhos e tal, ou do algodão, ou do tráfico de pessoas escravizadas, né? Grande parte dessa elite vai, né, acumular dinheiro a partir do tráfico de pessoas escravizadas. E aí, gente, ó, devo dizer o seguinte, que era uma elite ali que se pretendia letrada, que buscava, né, as influências da cultura francesa e etc., mas cuja riqueza estava muito pautada na exploração do trabalho escravo, na naturalização da escravidão, que era uma coisa, né, a força da escravidão naquele período. Não é? Então, é uma sociedade, uma elite que vai conseguir lidar muito bem com, de um lado, os aspectos de uma cultura francesa que eles entendiam como chique, superior e etc., ao mesmo tempo em que explorava o trabalho escravizado, né, cujas riquezas, né, se construíam a partir da exploração da escravidão. E que, quando eu lembrei agora, né, e a gente vai falando e vai lembrando de vários episódios, o Charles Darwin, né, que foi um grande pesquisador, um grande intelectual da história que desenvolveu a teoria da evolução das espécies, ele fez uma série de viagens pelo mundo para poder avançar os seus estudos. E quando ele veio para o Recife, ele simplesmente odiou,
Então, quando ele chegou, ele reclamou da falta de saneamento, da sujeira, mas ele odiou, sobretudo, a escravidão e desejou que nunca mais ele tivesse que pisar em um lugar em que a escravidão estivesse presente. Isso já lá no final do século XIX. Né? E aí, gente, é interessante a gente pensar que a nossa elite... Não é? Quando eu falo da elite, gente, eu estou falando das pessoas, dos grupos mais ricos, como do Francisco do Rego Barros, né, que era filho de uma família muito rica e que governou Pernambuco e que teve à frente da política de Pernambuco durante muito tempo, conseguia congregar muito bem, né, aquele espetáculo horrível que era a escravidão e a exploração de pessoas com a cultura francesa, o que eles entendiam como alta cultura. Então, só um ponto de crítica para a gente pensar realmente o nosso processo de formação social, política, econômico, enfim. Né? Então, fica aí. Mas, olha, e aí, voltando à questão que a gente estava discutindo, eu vou falar um pouco sobre esse sujeito aqui, o Louis Voltiers. Gente, Voltiers, ele era um engenheiro, tá? E que tem uma formação bastante interessante, né, na França, e já muito jovem, responsável por algumas obras, né, lá na França, e aí ele foi contratado para liderar justamente essa missão e inaugurou, né, a repartição de obras públicas. Né? Então, a convite do Barão da Boa Vista, ele, né, iniciou, né, na repartição de obras públicas, uma série de obras pela cidade, né, projetou, alterou projetos. Né? Na aula passada, por exemplo, eu falei sobre o Mercado de São José, que foi uma obra que o Voltiers botou a mão lá, né, alterou alguns aspectos daquela, né, do projeto inicial que tinha sido feito na Câmara do Recife. Então, o Voltiers, ele foi responsável por projetar, né, e modelar uma parte significativa da cidade, sobretudo num cantinho do bairro de Santo Antônio, que é muito importante para a cidade até hoje, tá certo? Então, vamos ver aqui quais foram, né, algumas das principais obras projetadas pelo Voltiers e que foram, né, cujas obras foram realizadas durante o período que ele estava aqui e que se encaminharam até depois dele ter voltado à França, tá? Então, eu vou destacar aqui o seguinte: o atual Palácio do Governo, né, então, o que fica justamente ali na Praça da República, né, no cantinho ali do bairro de Santo Antônio, na porção mais ao norte. Então, Palácio do Governo de Pernambuco, Palácio do Campo das Princesas, tá bom? Então, foi uma obra ali projetada pelo Voltiers. Além do Palácio do Campo das Princesas, eu vou destacar também ali bem juntinho, né? Então, o Teatro Santa Isabel. Eu vou prometer uma coisa a vocês, deixa eu dizer o seguinte: nas próximas aulas, tá certo? Nas próximas aulas, a gente vai tentar fazer uma visita a esses lugares, tentar fazer, né, umas matérias legais para vocês conhecerem um pouco mais de perto. Eu sei que vocês já devem ter passado por lá, pelo Teatro Santa Isabel, alguns de vocês até devem ter ido já, né? A nossa própria rede do Recife, quando em tempos anteriores à pandemia, né, tinha muitos projetos que levavam nossos estudantes para lá. Mas são lugares que muitas vezes a gente passa e não para observar direito, não para conhecer um pouco a sua história. Então, nas próximas aulas, né, a gente vai fazer o possível para poder ir a esses lugares. Né, as coisas estão estão muito difíceis ainda, né, por conta da pandemia, de poder visitar, de poder, né, e fazer esse trabalho. Mas, na medida do possível, a gente vai construindo isso, tá bom? Então, é o seguinte: além do Palácio do Campo das Princesas, além do Teatro Santa Isabel, a gente pode destacar aqui também, ó, o Ginásio Pernambucano. A gente vai ver que, depois eu vou mostrar a imagem para vocês do Ginásio Pernambucano lá no século XIX. Além do Ginásio Pernambucano, também a Alfândega de Pernambuco, que hoje, né, funciona um shopping center, tá? Mas aí é um prédio ainda, né, que mesmo com o projeto do shopping center se conservou muito desse projeto da Alfândega, tá certo? Mas que antes era um prédio, né, uma extensão do Convento dos Oratorianos, que depois, né, foi mudado, foi ampliado, e o Voltiers participou também desse projeto. Ainda a gente tem a Assembleia Legislativa de Pernambuco, que foi feita ao lado do Ginásio Pernambucano, e também posso destacar a Ponte Pênsil, né,
A penitenciária do Recife, eu já estou pulando aqui. A penitenciária do Recife, ela fica ali perto da estação do metrô, a estação central do metrô do Recife, e que hoje funciona a Casa da Cultura. Tem muito lugar bacana para a gente visitar na cidade do Recife, muitos lugares para a gente conhecer mais sobre a história, né? Eu estou na maior vontade aqui da gente sair daqui do estúdio e fazer uma série de vídeos. Vou pedir aí a Gabi, né, também para possibilitar isso aí, tá bom, Gabi? Bora trabalhar aí também. Bia, vamos ajudar também para a gente poder fazer essas matérias lá fora. Gente, ó, falando com o pessoal da produção aqui que está acompanhando, tá bom? Então, ó, gente, além da Casa da Cultura, a atual Casa da Cultura, mas, né, a Casa de Detenção, né, do Recife, projetada nesse período pelo Vautier, né, nós temos também a Ponte Pêncil da Caxangá. Então, essa ponte ela foi importante porque ela possibilitou aquele caminho novo que eu tinha falado, né? Com as obras de aterramento que abriu ali uma parte do que hoje é a Conde da Boa Vista, ligando a Caxangá, que vai chegar ao bairro da Várzea. Então, essa ligação ela acontecia antes através ali do que hoje é Casa Forte, Dois Irmãos, faziam um arrodeio grande para chegar à Várzea, né? Então, a partir ali do governo do Conde da Boa Vista, então se abriu todo esse caminho novo, que é hoje da Conde da Boa Vista, Caxangá, até o bairro da Várzea e daí diante para outras cidades, Camaragibe, São Lourenço. Então, é a nossa cidade ali se configurando da forma como nós conhecemos hoje, tá certo? Então, vou mostrar aqui umas imagens. O nosso robô está dizendo, eu gostaria de entender um pouco mais sobre essas reformas. Então, vamos ver aqui, ó, essas fotos, né, bem clarinhas aí que vocês estão vendo, elas mostram um panorama da cidade do Recife em 1858, né, então a produção do Augusto Stavo, que são as primeiras fotografias da cidade do Recife pós essas, né, algumas das reformas do Barão da Boa Vista, né, então a gente vê a área portuária, né, então, a área portuária do Recife, naquele período, inclusive o porto não só era externo, como também interno, né? Ou seja, entre o bairro do Recife, a ilha do Recife, e o bairro de Santo Antônio e São José. Então, toda aquela área ali do cais, da Santa Rita, do Estelita, de fato funcionava como o cais do porto do Recife. A gente vai tentar, nas próximas aulas, ir mostrando isso um pouco melhor em gráficos, né? Em outros vídeos, tá? Beleza? Então, destacando algumas das obras do Vautier, para a gente já encerrar a nossa aula. O Teatro Santa Isabel, muito bonito, né? Uma das nossas maiores preciosidades arquitetônicas da cidade, né? Enfim, né? Um centro cultural importantíssimo, né? Então, nasce ali a partir do trabalho do Vautier durante o governo do Barão da Boa Vista e que vai ser finalizado em 1850, né? De lá para cá, e aí ela vai trazer, o teatro ele traz muito dessa valorização, desse olhar para a cultura francesa, né? Para a cultura europeia daquele período, para que a elite pernambucana pudesse aproveitar um pouco dessa expressão artística, das expressões dessa arte, né? Sobretudo voltada para a Europa, né? E aí a gente faz aquele ponto de crítica mais uma vez, né? Essa elite que tinha uma dificuldade de olhar para a nossa terra, para a nossa cultura, que lidava muito bem com a escravidão, mas que estava muito antenada com a cultura europeia. E aqui a gente tem mais uma gravura aqui do Luiz Schlappes, né, o qual mostra uma vista do Recife a partir de um dos terraços, né, do Teatro Santa Isabel. Então, ao fundo ali, dá para a gente acompanhar, né, ver na outra margem, né, o atual bairro da Boa Vista, a Rua da Aurora, né, então, visto a partir do Teatro Santa Isabel, tá bom? Então, é uma gravura aí do século, mais uma gravura do século XIX, esse Recife do passado que a gente pode contemplar. Então, a gente tem o bairro da Boa Vista lá no fundo, né, a Rua da Aurora, né, e pessoas no primeiro plano, né, duas mulheres e um homem, né, que estão ali conversando na sacada com um jovem, né, enfim, trabalhava no teatro, né, observando de perto, né, esperando, possivelmente trabalhando. E lá no fundo também a gente vê uma carruagem, né, e mais pessoas transitando, só para tentar descrever um pouco dessa imagem para vocês, tá? Então, aqui a gente tem uma vista da Praça da República, né? Então, destaque aqui para essa imagem da Praça da República, que a gente tem o Palácio Conto das Princesas, que foi uma das obras do Vautier, também, aliás, essa imagem destaca bem,
né, essa imagem do carro, que acaba apresentando bem um pouco dessa reconfiguração da cidade do Recife, nesse pedacinho aí, a partir das obras do Vautier. Então, a gente tem no primeiro plano o Palácio do Campo das Princesas, né, que está aí à esquerda da imagem, perto do robozinho. Né? À direita, a gente tem esse prédio maior aí, que é o Teatro Santa Isabel. Lá no fundo, a gente tem a Assembleia Legislativa e o Ginásio Pernambucano, né, que estão mais ou menos ao centro da imagem, ao fundo, tá bom? E aí, também no primeiro plano, a Praça da República. Então, são esses elementos que estão surgindo na cidade do Recife nesse período, tá? Aqui a gente tem uma outra representação já do acervo da cidade do Museu da cidade do Recife, que mostra aí já como destaque a Assembleia Legislativa, tá bom? A Rua da Aurora, né, a Assembleia Legislativa e o Ginásio Pernambucano aqui ao lado, né? Então são imagens, é uma forma da gente poder, né, visitar esse Recife do passado, visitar esse Recife do século XIX, tá bom? Enfim, aqui a gente tem uma outra uma gravura do Schlápis, né, que mostra a Ponte Pêncil da Caxangá, então já traz um outro cenário do Recife, que é lá no século XIX, né, esse Recife da região da Várzea do Capibaribe, né, já apontando aí para a Várzea do Capibaribe, saindo um pouco da área urbana, tá bom? Então, é uma imagem de 1850, uma representação de 1852, e aí vocês veem ao centro aí a Ponte Pêncil da Caxangá, que infelizmente se foi por conta de uma cheia, tá bom? E agora, gente para terminar, a gente precisa se perguntar o seguinte: eu falei do Conde da Boa Vista, eu falei dessas reformas, do teatro e tal. Porém, essa modernização que se propôs na cidade veio para quem? Quais foram os grupos que de fato usufruíram? Então a gente deve terminar a aula dizendo o seguinte: essa reconfiguração da cidade, né, o Teatro Santa Isabel, o Palácio do Campo das Princesas, né, o Ginásio Pernambucano, a Assembleia Legislativa, são obras importantes, né, que fazem parte dessa arquitetura, do patrimônio da cidade do Recife. Beleza. Porém, nós tivemos um projeto que representa um pouco dessa história da cidade, da nossa cidade, na verdade, que são projetos de modernização que não compreendem toda a nossa população. Foi um projeto de modernização completamente excludente de uma população que era composta, né, sobretudo de pessoas escravizadas e de outras pessoas que não têm acesso a direitos, e muito menos de vivenciar, não é, essa modernização, de poder ir ao teatro, né, de vivenciar essas maravilhas que estavam sendo construídas na cidade do Recife. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre outros projetos de modernização da cidade do Recife, sobretudo no século XX, e que também foram excludentes e que também deixava de fora a maior parte da nossa população, como aconteceu nas reformas do Barão da Boa Vista, tá bom? Então, para terminar, gente, atividade: pesquise por imagens do Recife no século XIX, selecione as que mais lhe interessou e converse com seu professor ou professora sobre ela. E a segunda, por que podemos afirmar que as reformas do Barão da Boa Vista foram excludentes? Então, bora lá, moçada. Obrigado. Então, até a próxima aula de História do Recife. Valeu!